Olá, eu sou o Conrado Vieira e esse é o Animálculo, o seu podcast sobre microbiologia. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre microbioma, do que se trata e qual o impacto dele na nossa vida e na sociedade. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre microbiomas. Eu acho que é um assunto muito relevante, mas as pessoas ainda desconhecem sobre esse termo. E para conversar hoje eu estou com um colega meu de trabalho, a gente estudou um tempo junto, trabalhamos juntos no laboratório. Então eu queria que você se apresentasse. Beleza. Olá, Conrado. Então, meu nome é Daniel. Eu fiz mestrado e doutorado na Universidade Federal de Viçosa, no departamento de microbiologia. Foi lá que eu conheci o Conrado. E depois disso, eu comecei a estudar um pouco de bioinformática. E hoje o que eu faço é análise de dados microbiológicos usando ferramentas de computação. E é isso, eu gosto de microbiologia desde a graduação, desde antes de entrar na faculdade, é um assunto que me interessa. Ah, legal. Na verdade, eu comecei a trabalhar com microbiologia na graduação também, no laboratório, no segundo período já, e desde lá, né, já foi em 2005, já tem uns bons anos aí de microbiologia. Uhum. Foi mais na época que eu comecei também, 2005. Também. Ah, então tem o mesmo tempo aí de microbiologia. Uhum. Bom, e só acho que para registrar aqui que a gente teve boas horas de estudo em estatística quando a gente fez junto, né? Nossa, estatística foi um desafio mesmo, meu. Eu acho que todo mundo fala, vou fazer biologia, vou fazer alguma coisa da área de biológicas que não vai ter contato com matemática, a pessoa vai estar se enganando, porque se não tiver matemática, estatística, esses cálculos, a ciência não vai para frente, né? Ela fica muito filosófica, assim, né? E para você... fica muito no achismo. E aí para você poder testar as coisas mesmo, e você precisa da estatística. E aí entra muita matemática, né? Entra muitas das coisas que eu nem gostava. E você tem que dar seu jeito lá, aprende e se vira, né? Com certeza. Eu também, quando comecei a fazer estatística, que essa que a gente fez era muito básica, né? Estimar modelo a partir de matriz. Falei, para que eu vou usar isso na vida, né? Mas depois a gente começa a trabalhar com software mesmo, por exemplo, o R, que é de programação, mais estatística aprofundada, assim. E você entendendo isso ajuda um pouco, né? Ajuda bem. E para você ter uma noção do que está acontecendo por trás, né? Porque você vê os comandos ali, como é que você tem que executar, beleza, você consegue repetir tudo. Mas e o que ele está fazendo, né? Com certeza, principalmente para você detectar se tem algum erro, se o resultado é aquilo mesmo que está aparecendo ali. Mas foi boas horas de estudos lá na biblioteca lá de Viçosa, né? Foram muitas, né? Bom, Daniel, eu trabalhei um pouco com microbioma no minha pós também, né? Mas mais voltado para a área de orquídeas, assim. Uhum. Mas o que eu trouxe para falar hoje é de forma geral, né? Microbioma, o que é um microbioma, né? Então, eu queria que, como você trabalhou mais com isso, acho que você tem mais capacidade de dar uma explicação melhor, assim. E eu te pergunto, né? O que é um microbioma? É legal porque, assim, o termo ficou... Tá na moda, eu vi um monte de gente, inclusive da parasitologia, de outras áreas da saúde, inclusive, que me falaram que eles hoje precisam estudar microbioma, porque se eles não colocarem o tema microbioma no projeto de pesquisa, a agência de fomento não está financiando os projetos, sabe? Tem um interesse governamental, assim, para que todo mundo aprenda mais sobre o microbioma dos ambientes, né? E aí, o que é o microbioma? Que nem você perguntou. Na biologia, a gente tem o conceito de bioma. E o bioma, a gente tem o bioma do Pantanal, o bioma da Caatinga, do Cerrado, todos esses são biomas. E o que inclui no bioma são os seres vivos que estão ali e as características físicas daquele lugar. Então, a gente sabe que no Cerrado, a gente tem ali um conjunto, quando a gente fala de Cerrado, a gente já tem um conjunto de espécies que a gente vai encontrar lá, e a gente tem um clima típico.
Então a gente tem uma temperatura que é a temperatura do cerrado, que é a umidade do cerrado. Então se você juntar esses fatores biológicos e fatores físicos e químicos, você completa um bioma. O microbioma, ele é só esse conceito trazido para a escala micro. Então são as características físicas do ambiente que você está trabalhando e os micro-organismos que vivem ali. Entendi. Acho uma ótima explicação de trazer esse conceito maior de bioma. Eu acho que é um pouco mais entendível, sim. Cerrado, Mata Atlântica, Amazônia. E aí o micro, a gente traz isso para uma escala bem menor. Isso. E o que também dificulta mais os trabalhos e a investigação, né? É que você tem essa limitação ali, né? E você precisa de métodos novos, né? Porque para estudar um bioma, beleza, vai lá o biólogo para o campo e ele mede a temperatura ali, conta os... Sim, cadernetinha, as espécies vegetais, as espécies zoológicas, né? Eu acho que características do solo, às vezes tem que fazer alguma análise do solo. Eu acho que você consegue juntar informações de forma, hoje, mais fácil do que trabalhar com o microbioma, né? Isso, o microbioma, quando você vai para a parte biológica, para descrever os organismos ali, é muito complicado, né? Porque está numa escala muito pequena. E aí tinha os esforços de microscopia, que começaram lá no século XVIII e tal. Mas hoje em dia a gente descobriu que é muito limitado, né? Porque mesmo que você veja o micro-organismo, no caso de bactéria, elas são muito parecidas, né? Em forma, estrutura e tudo mais. Aquelas microesferas ali, tem várias espécies e todas elas parecem a mesma coisa quando você olha no microscópio. Sim, do ponto de vista morfológico é difícil você diferenciar. Esse é um fungo filamentoso, né? Um actinobeceto, mas você identificar do que se trata, eu acho que é muito, muito difícil. Daniel, e hoje as tecnologias estão voltadas para trabalhar com microbioma a partir de quais informações? Eu quero investigar o microbioma de uma determinada amostra, por exemplo, de uma planta, de um solo ou de um ser humano, assim. Que informações eu consigo extrair ali, primeiramente, para eu trabalhar? Então, para ter informação biológica, hoje o que mais tem sido usado, se você quiser fazer da forma mais ampla, mais geral, para conseguir ver tudo que aquela amostra tem de conteúdo biológico, você tem que extrair o DNA. Você tem que extrair essa molécula que todos os organismos têm e sequenciar esse DNA. Então você vai fazer uma análise molecular, você vai trabalhar só com uma molécula, que é o DNA, só que cada organismo tem o seu DNA. Então você vai avaliar o DNA daquela amostra. Certo. Tá. Daniel, a gente sabe que tem várias metodologias, assim, mas a mais comum para identificação taxonômica molecular é a partir de sequências ribossomais, né? Isso. Essas sequências ribossomais, elas têm uma vantagem que elas são todo organismo tem, e elas são muito conservadas. Então, dentro de cada domínio da vida, essas sequências ribossomais, elas se conservam muito bem. Então, já que você sabe que todo organismo vai ter, e ela tem esse nível de conservação taxonômico, que é cada espécie tem a sua própria molécula com as características dela do ribossomo, é uma forma de marcar muito bem para saber quem está lá. Então, só para exemplificar, assim, o ribossomo dentro da nossa célula é como se fosse a fábrica de proteínas, né? Aquela informação genética vai passar pelo ribossomo, o RNA mensageiro, Exatamente. E aí vai virar proteína, que aí vai fazer parte das células, né? Vão virar enzimas que vão atuar dentro das células. E se se tiver alguma mutação, alguma coisa específica na sequência que vai dar origem a essa fábrica pode ficar melhor ou ela pode ser inativada. Por isso as células, né, ela tem um mecanismo de correção de mutação em cima dessa sequência muito séria para poder evitar erros, e aí a gente tem uma sequência mais conservada, e por isso que o ribossomo é amplamente utilizado para taxonomia. Aí a gente, dependendo do organismo, se é uma célula simples, como um procarioto, como uma bactéria, ou um procarioto, né, como a levedura, o ser humano, os animais, as plantas, vão ter sequências conservadas diferentes, mas a gente consegue juntar tudo, né, e identificar a partir de banco de dados, né?
Exatamente. Então teve um trabalho prévio de pessoas que foram usando esses métodos clássicos aí que o cara tem que cultivar, visualizar em microscópio e tal. Então, assim, é um método mais lento, mas é graças a ele que a gente tem bancos de dados tão ricos hoje, né? E a gente consegue, a partir de uma amostra de DNA, que a gente não está vendo característica fisiológica nenhuma, a gente só tem a sequência, né, o potencial daquele organismo, do que ele pode fazer. A gente compara com o banco de dados de alguém que já cultivou aquilo, que teve todo o trabalho experimental por trás, e aí a gente consegue identificar. É bom você falar isso, Daniel, porque quando surgiu o sequenciamento genético, tinha sequências, as pessoas faziam no laboratório, mas não tinham onde depositar. E aí surgiram esses bancos de dados, essas bibliotecas de informações genéticas. Eu acho que a primeira, assim, a mais famosa é o GBank, né? Mas hoje em dia a gente já tem outras plataformas específicas para tipos de organismos, para tipos de amostras. Então essa informação vem crescendo cada vez mais e tem sido cada vez mais apurada, né? Porque no início você fazia o depósito lá, fiz o sequenciamento de uma bactéria que eu isolei de uma ferida. E aí você tinha que confiar que aquela bactéria foi realmente isolada daquela amostra, né? E não tinha curadoria, não tinha como comparar isso com outras amostras. Hoje em dia, não, a gente já tem bancos de dados muito fidedignos que falam, o outro pesquisador encontrou uma bactéria na mesma amostra, então a gente vai concordar que essa sua também é igual. Então você já tem uma curiosidade muito maior do material que é depositado, que foi um problema já no passado, mas hoje em dia isso tem sido cada vez mais resolvido em função da quantidade de material que tem sido depositado. E assim, o GenBank, que nem você falou, ele foi um dos primeiros e a ideia dele era ser genérico, né? Para ser uma coisa muito geral, que toda sequência que você tiver, você deposita lá. E hoje em dia tem saído bancos de dados específicos, né? Que então você coloca junto pesquisadores que vão fazer essa curadoria, então você coloca especialistas de uma área específica da ciência. Por exemplo, tem um banco de dados só de micologia. Então, junta um monte de especialista em fungo, e no banco de dados deles, você tem só sequências de fungo. Então, foram surgindo bancos de dados que são mais precisos por conta dessa organização de especialistas na área, né? E aí você embora o GenBank, que nem você falou, ele é um banco que tinha muito erro, tinha muito problema de processamento, era também por conta de você pode pôr o que você quiser ali, né? Ele está totalmente aberto para... Então ele é um dos maiores bancos e ao mesmo tempo ele tem essa qualidade que tem muita gente que não confia em muita coisa que está lá, que não foi curada, né? Mas... Sim. Mas hoje em dia você consegue detectar algum resultado muito estranho, assim, já está mais palpável também essa curadoria interna. Tá? Sim, eles até criaram uma versão lá dentro que é de referência, né? Então eles criaram esse RefSec dentro do GenBank, e aí você sabe que o que está no RefSec você pode confiar que foi passado por curadoria, né? Sim, com certeza. Então essa informação, né, sobre material genético é importante porque a partir das informações depositadas em um banco, a gente consegue, então, do material que foi coletado, feita extração, sequenciamento de DNA, comparar e tentar encontrar essa informação, qual o nome da espécie, né, ou outros níveis taxonômicos, que às vezes espécies que não são nem conhecidas vão aparecer lá e a gente não tem noção, né, do que é. Isso, Daniel, qual é o impacto disso, né? Um microbioma é mais diverso do que o outro. O que isso me traz de informação, assim, em relação aos grupos funcionais dentro dos microbiomas? Então, a ideia de você estar usando todo esse método para você, que nem a gente falou antes, trazendo aquele exemplo do bioma, que o cara vai lá, olha as espécies e aí ele caracteriza. Eu sei que nesse bioma a gente encontra onça-pintada, a gente encontra tamanduá e tal, num exemplo de mamíferos. E aí você sabe que a onça-pintada é um predador, quais são as características dela, o que ela faz, né? Qual que é o serviço dela para o ecossistema. Então ela preda esses animais, ela ajuda no controle populacional de herbívoros e tal. E aí você tem o tamanduá, você sabe que ele do que ele se alimenta, auxilia em dispersão de pólen ou, sei lá, morcego. Cada organismo ele tem seu papel no ambiente. E quando a gente vai fazer isso na escala micro, essa informação genética que a gente pegou é para saber
qual é o organismo que está ali. E aí, quando a gente souber quem ele é, a gente tem uma ideia do que ele está fazendo ali. Então, você vê, por exemplo, que tem um número muito grande de uma determinada espécie. Então, você sabe que naquele ambiente, aquela espécie ela tem um papel importante. Ou se você já conhece as características dela, já que você conseguiu identificar esse DNA do ribossomo que você extraiu, você sabe o que ela está fazendo ali. E aí você tem esse catálogo de todas as espécies daquele microbioma, quem são elas, e aí você entende melhor como que esse ambiente funciona. Isso você pode fazer pensando, por exemplo, numa lagoa, ou pensando num ambiente natural, assim, numa floresta. Quais são as espécies que estão ali, entrando em contato com as plantas que estão ali. E aí você consegue entender melhor como que os macro-organismos se comportam com relação aos micro-organismos do ambiente. Então, quando você tem uma plantação, por exemplo, o Brasil é muito famoso por plantações de leguminosas. E aí a gente sabe que, enquanto no resto do mundo a gente tem uma demanda grande, aliás, no mundo inteiro a gente tem uma demanda grande por fertilizante para a agricultura, a gente, pela biologia, descobriu que algumas espécies de micro-organismos eles trazem nitrogênio para o solo, que é esse fertilizante fundamental para a planta. Então, se você sabe que no seu ambiente você tem muito dessa bactéria que consegue tirar nitrogênio do ar e colocar no solo, você vê que se você estimular essa bactéria, você precisa adubar menos com nitrogênio o seu ambiente. Então, entender esses processos é importante no ponto de vista de biotecnologia, mas também do ponto de vista de manutenção do sistema como um todo, né? Assim, tem vários estudos falando, né, dessas vantagens. Por exemplo, derramou petróleo, você identifica ali que tem um organismo que potencialmente pode degradar esse petróleo. Então você investe em estimular ele para poder fazer essa recuperação do ambiente mais limpa, de forma mais rápida, sem precisar, de repente, de outros custos. E eu acho que essas informações só vêm a somar, né? Então, esse podcast, o foco dele é trazer um pouco o micro-organismo para a sociedade, né? E quando você fala, por exemplo, da adubação nitrogenada, no Brasil é um caso de sucesso, né? Faz com que a soja, por exemplo, seja muito mais competitiva de valor, porque o custo de produção é muito menor em vista de outros países que não detêm essa tecnologia, né? E é engraçado também, se eu pegar essa bactéria que fixa nitrogênio aqui e levar lá para a Polônia, por exemplo, ela vai ter outro comportamento. Sim. Então, aquela ideia porque é sempre... Você vai trabalhar com microbioma em geral, né? Então, não é só a parte biológica, você tem que saber que a parte biológica depende das características do ambiente, né? Além disso, tem uma regulação muito, muito fina entre as outras bactérias que estão por ali e as características do ambiente. Então, às vezes, não depende só da temperatura e do pH, salinidade daquele local, mas depende também de outros grupos que conseguem viver ali e dão suporte para aquela espécie aparecer. Que nem a gente estava falando antes da onça pintada e tal, ela vai predar um certo tipo de mamífero. Então, a presença daquele mamífero é fundamental para que a onça esteja ali. E esse outro mamífero, que é um herbívoro, por exemplo, ele depende de uma outra espécie para poder estar ali. Então, na microbiologia existem essas relações também, né? Tudo interligado praticamente. Sim. E o que eu tenho visto, assim, que também identificar o microbioma vai contar um pouco sobre a condição daquele ambiente. Por exemplo, eu já participei de estudos comparando regiões que foram degradadas, né, florestas que foram suplantadas, retiraram a floresta, e aí você compara os micro-organismos do solo ali e de uma mata conservada, de uma mata atlântica, é muito diferente, porque na mata, né, vai ter muito mais diversidade de espécies vegetais, de animais, de características do solo, do que naquela região que foi devastada. E aí você, aprendendo isso, você consegue predizer, essa região que foi devastada, se ela for recuperar, quanto tempo ela vai recuperar? Ela está recuperando sozinha? Então a gente consegue também predizer modelos de recuperação diária, né? Tá faltando um micro-organismo ali que vai fixar nitrogênio, então vamos tentar estimular ou artificialmente inocular um micro-organismo ali para trazer nitrogênio para o sistema e acelerar esse processo de
de restauração. Sim, sim. Então, eu acho que pode continuar, né? De você entender os micro-organismos que estão ali no seu sistema, né? Sim, não é. E às vezes você vê estudos muito específicos e na hora você fala, mas né, para que serve isso? E depois você vai destrinchando. Claro que a gente quer dar um feedback para a sociedade das coisas, dos investimentos, né, principalmente públicos, mas a biologia básica é que vai dar suporte para tudo isso. Exatamente. Porque a ciência aplicada, ela é movida por problemas. Eu quero resolver esse problema aqui. Mas a ciência básica, quando você está estudando o funcionamento da coisa, para entender melhor qualquer sistema, você está resolvendo problemas que ainda não apareceram, né? Então, apesar dela... Às vezes as pessoas... mas qual que é a aplicação? Às vezes não tem uma aplicação imediata. Só que quando aquele problema vier, o mais difícil já está feito, né? Você só vai achar a solução porque você estava interessado pelo assunto antes, né? Com certeza. Hoje a gente estamos gravando aqui em época de coronavírus e está nessa busca por medicamento e por vacina, né? E a gente vê que os investimentos na área de pesquisa às vezes não são muito tidos como importante, mas o impacto de um simples vírus, né? Um vírus, uma molécula muito simples, o impacto na sociedade, e a gente está vivendo uma parte da história que vai ficar contada como a gripe espanhola e tantas pragas que já cometeram a civilização. E aí vai depender, tipo assim, a forma como a gente reage a ela depende de quanto conhecimento acumulado a gente tem a respeito de tudo, né? E aí que tá o valor, eu acho, de ciência básica, que ela melhora a qualidade de vida de uma forma que toca em todos os aspectos da vida, né? Então ela não tem um alvo fixo, mas ela envolve o conhecimento do sistema como um todo. E aí o financiamento de pesquisas básicas ele está expandindo para todos os lados o nosso potencial de resposta, né? Sim, com certeza, né? E se você pensar, por exemplo, aqui no Brasil, a perspectiva de custos, né, do coronavírus está na ordem de 400 bilhões de reais. Se 1% disso fosse investido, né, para trabalhar com vírus, com certeza a gente já estaria muito mais avançado na busca de drogas e de vacinas em relação a vírus potencialmente causadores de doenças humanas, e todo esse custo não seria necessário. Sim, não seria tão alto, né? Ou nem... Seria. Mas eu acho que isso está trazendo uma discussão maior hoje, né? Porque você pensa 2, 3 anos atrás, todo mundo estava negando a ciência, mas agora é uma pressão muito grande sobre cientistas para poder resolver esse problema que é humanitário e econômico muito grave. Eu acho que isso assim, mostra que tem uma esperança, né? E é uma visão bem positiva da coisa, né? Que a hora que vem essa pressão, a ciência ainda é uma ferramenta que as pessoas contam com ela, né? Apesar de todo... Com certeza. Em fases que a gente não está sofrendo essa pressão, quando o problema chega, a conta bate, as pessoas respondem de forma correta, né? Sabem para onde olhar. Então eu acho que isso é positivo ainda, né? Rodrigo, voltando um pouco mais assim no conceito de microbioma, né? Acho que é importante a gente explorar mais. Então a gente tem, né, hoje em dia, basicamente os métodos moleculares, né, para poder identificar. Então você pega a amostra, faz a extração da informação genética, que é o DNA, depois faz as análises, né, de bioinformática para identificar aquilo, contrapor com um banco de dados para tentar identificar, e aí você vai ter um perfil daquela amostra sua, né? Sim. E aí você vai também poder tentar predizer, como você já disse, tem uma onça pintada, então ela tem tal comportamento, dependendo do micro-organismo que eu encontrar ali, eu também vou ter como aquele micro-organismo está contribuindo para a dinâmica daquele microbioma. Daniel, o microbioma ele é estável, por exemplo, se eu coletar uma amostra hoje, coletar daqui 50 dias, daqui 5 anos, eu vou ter os mesmos micro-organismos nas mesmas proporções ali? Então, isso aí depende de vários aspectos, porque o que se sabe é que, dependendo das fases da vida
esse microbioma ele vai de menos estável para mais estável. Então, crianças, bebês, eles ainda estão... eles têm demandas diferentes ao longo do que eles vão se desenvolvendo. Então, eles recebem você recebe uma microbiota na hora que você nasce, e essa microbiota ela vai se modificando ao longo da sua vida, até que chega um ponto que ela não chega a ser completamente estável, não vai estar... claro que ela tem flutuações dia após dia, mas você chega a criar um grupo fixo de taxa que vai estar, um grupo fixo de espécies que vai estar com você, a não ser que você esteja doente ou que você sofra influência externa para aquilo mudar. Sim, eu acho também, Daniel, que é um pouco também do hábito da pessoa. Às vezes ela muda, né? Como você, às vezes, de um país para o outro, e aí tem uma outra alimentação, tem um outro padrão, isso vai também meio que mexer um pouco com essa microbiota. Ela é suscetível a distúrbios, né? Que você vai mudando seus hábitos, você vai ganhando e perdendo micro-organismos todo dia. Eu acho que a gente tem uma microbiota básica, assim. Tem aquele micro-organismo que vai degradar a lactose, aquele outro vai produzir uma enzima, mas outros, né, são muito mais flutuantes, eu acho. Sim, isso, exatamente. Porque aí vem aquela ideia de que você está sendo um hospedeiro para os micro-organismos que estão dentro de você. Então, uma explicação evolutiva até é de que para eles é importante estarem ali, né? Então, se eles... porque eles vão estar, por exemplo, no seu intestino. Tem uma condição ambiental ali muito específica. Você tem um pH que se mantém sempre estável, você tem uma pressão osmótica, você tem uma temperatura que se mantém, e aí eles vivem adaptados àquele sistema. Então eles querem continuar crescendo ali. E aí existe um esforço dessas espécies para se manterem nesse ambiente. E eu acho que é esse tipo de pressão que faz com que alguns grupos que eles vão estar se relacionando melhor com o hospedeiro se mantenham mais estáveis. Mas isso leva gerações para chegar, né? Gerações assim, na escala de tempo microbiológica. Sim, sim. Então eles vão competindo entre eles e tentando se manter nesse ambiente para se proliferar. Sim. Bom, Daniel, mas eu acho que, por exemplo, um exemplo muito claro disso, por exemplo, que você entrou num assunto interessante que é a competição, é quando entra um patógeno, né? Então, comi um alimento ali que estava com uma bactéria que não é uma bactéria saudável para mim. A competição começou ali na boca, né? Sim. E eu acho que a gente vai, né, a gente tem mecanismos de defesa, mas às vezes as bactérias ela têm um comportamento ou alguma característica que consegue burlar isso, e aí você pode ter uma infecção de garganta, você pode ter uma diarreia. Sim. Isso é o corpo respondendo a esse novo estímulo. E por exemplo, esse patógeno, ele é um patógeno porque ele tem as armas que ele precisa para se fixar no hospedeiro, né? Então, por exemplo, se ele for um parasita, ele vai ter uma maquinaria genética que vai dar para ele capacidade de superar a competição com outros grupos. Sim. Eu acho que, né, a característica do patógeno realmente é essa. Ele tem um mecanismo de defesa muito mais forte do que a microbiota que o organismo, que a pessoa já tem, e essa capacidade ainda de querer, né, colonizar mais aquele ambiente. Isso mesmo. Bom, Daniel, só um adendo aqui, um parêntese. Eu não sei você, mas, por exemplo, quando eu vejo alguma propaganda na televisão que fala flora intestinal, qual que é a sua reação? Assim? Porque é um conceito antigo, né, de flora. Porque antigamente micro-organismo estava dentro de botânica também, né? Sim, a gente tinha dois grupos, né? Plantas e animais, então os micro-organismos ali, onde que a gente vai encaixar isso? Um cogumelo, né? Parece mais uma planta do que um animal, porque não se mexe, não tem olho. E aí foi para a área botânica e esse conceito ficou fixado na área de saúde, né? Todo mundo que me fala, eu falo, não, o termo correto é microbiota, porque flora, quando você fala flora, o
primeira coisa que me vem na cabeça é uma planta, tem clorofila, faz fotossíntese, e aí dentro do seu estômago isso não vai acontecer. Exatamente. Então, isso me incomoda também, quando alguém fala flora, porque vem um monte de conceito errado, né? Que nem você falou, vem um monte de coisa que não existe, né? Sim, as coisas têm que atualizar. Eu sei que culturalmente é um termo que é entendível, né? Muita gente entende, quando fala de flora intestinal, muita gente vai entender, mas que já não é o mais correto, o mais adequado. Exatamente. Bom, mas voltando aí um pouco, então, nessa parte de microbiota, agora a gente, né, já entrou nessa parte de saúde humana. Tem vários estudos trabalhando com microbiota, né? Você já chegou a ver alguma coisa assim? Então, é engraçado que você fala com microbiota humana. Isso. Então, tem esses casos de transplante de material fecal. Sim. E eu tava lendo um pouco sobre isso e eu descobri que uma pesquisadora aqui do Instituto, ela publicou um artigo que o primeiro caso na República Tcheca de transplante de material fecal foi feito ela estava participando do estudo, então ela não é médica, ela é da área da biologia, mas eles precisavam de alguém para ajudar a acompanhar o procedimento e fazer esse monitoramento da microbiota antes e depois do transplante. Legal. Só fala qual é o nome do instituto que é? Aqui é o Instituto de Microbiologia da Academia Tcheca de Ciências. Entendi. Aí só para situar quem está escutando a gente, você mora em Praga, né, e está trabalhando aí no instituto. Esse é porque eu fiz uma tradução aqui agora, melhor talvez a gente trocar. É o Instituto Instituto de Microbiologia da Academia de Ciências da República Tcheca. Agora fala isso em tcheco pra gente. Eu tô brincando. Cara, a língua aqui é muito complicada. Bom, mas pode continuar. Ela participou na parte de monitoramento desse transplante de fezes aí. Isso, porque era uma menina, acho que ela tá com 26 ou 27 anos, e ela tem bulimia, e ela já tem, acho que por mais de 9 anos. E eles tentaram tratamento psicológico, psiquiátrico, e ela não consegue se livrar da bulimia. Entendi. E aí pensaram que talvez se ela recebesse um transplante de material fecal de algum doador que não tenha essa síndrome, que ela se podia ter alguma melhora no quadro dela. E aí, no caso, a doadora foi a mãe dela, então porque eles já esperavam que tivesse uma compatibilidade de microbiota, porque é como se fosse um transplante mesmo, né? Ela vai receber um material externo ao corpo dela e o corpo dela vai ter que se adaptar àquilo, né? Então tem que ter um doador, tem que ter isso também, tem um doador compatível. Isso tudo é muito novo, então não tem exatamente claro o que é compatível, o que não é. Tem até, acho que nos Estados Unidos teve um caso de alguém que recebeu um transplante e chegou a falecer, porque no material que ele recebeu tinha uma Escherichia coli patogênica, e aí ele estava com a imunidade comprometida, e aí recebeu esse material e teve uma infecção e faleceu por conta disso. Entendi. Na verdade, eu vi alguns estudos falando do procedimento de transplante fecal. Você já chegou a ver? Já ouviu alguma coisa? Então, eu vi que tem umas variações, né? O que eu vi, assim, é um de 2012, né? É um dos primeiros que fala o protocolo, que eles coletaram fezes, né, de pessoas anônimas, aí passa por um processo de filtração, aí faz um sequenciamento para ver se ali não tem nenhum patógeno, e aí não havendo patógeno, eles homogeneizam aquilo com uma solução, né, para manter estabilidade, né, uma solução isotônica, e aí por sistema de endoscopia, né, com um cano, coloca diretamente no estômago da pessoa. Antes a pessoa, uma semana antes, ela toma antibiótico para diminuir a microbiota natural que ela já tem, que às vezes não é saudável para ela, para facilitar a colonização. Mas aí imagina, você tem uma população ali de micro-organismos e aí você joga muito mais micro-organismos, né? Como o corpo deve reagir a isso. Sim, E eu não sei nesse caso você tem mais informações assim dessa pessoa? Eles publicaram um estudo de caso, mas não viram melhora no quadro da bulimia. Eles viram alguns indicadores de que a microbiota dela ficou um pouco mais saudável,
Entendi. Por conta da inclusão de bactérias que produzem ácidos graxos de cadeia curta. Então, já se sabe que esses micro-organismos do nosso intestino, eles produzem muitas vitaminas, eles produzem muitos compostos que são importantes para a nossa saúde. E aí, baseado nisso, eles conseguem dizer se ela tem agora uma microbiota mais interessante, considerando esse grupo de compostos que são produzidos por esses organismos. Mas ela no quadro dela não teve nenhuma melhora, não. Como você falou, foi um estudo de caso, às vezes, né, com uma pessoa você não vai ter dado científico para poder extrapolar isso como uma forma de tratamento, mas, né, a ciência tem que ir avançando para ver onde a gente vai chegar, né? Exatamente, são passos curtos, assim, foi importante o trabalho aqui por conta de ter sido o primeiro caso, e aí, assim, eu acho que a comunidade em si ganha com o método em si, com as pessoas tendo mais experiência com isso. O procedimento foi feito no hospital e o hospital ganha experiência com isso, os médicos e tal. Então, é assim que a ciência anda, né? Então, ela vai por tentativa e erro. Mas, assim, acho que é um campo muito novo, né? Sim, com certeza. Esse protocolo de 2012, mas depois estudos começaram a sair, acho que 2016, 2017, agora todo ano tem saído 2, 3 artigos na Nature, que é uma importante revista, só sobre essa questão de transplante de fezes. Primeiro estudo de sequenciamento de microbioma para essa linha de transplante de fezes foi entender os micro-organismos da boca, então sequenciaram micro-organismos da boca, né? Eles passam suave, que é como um cotonete na boca, e faz o sequenciamento. E aí eu vi estudos falando disso em relação ao autismo, né? Algumas crianças com autismo sequenciaram o DNA da boca de crianças com e sem o autismo, e aí viram que a diversidade é muito diferente. Os micro-organismos de crianças com autismo têm uma diversidade muito menor, tem menos espécies, né? Então a gente tem a menor capacidade de produzir mais vitaminas, alguns compostos que são importantes para o nosso organismo. Aí o segundo passo foi fazer o sequenciamento já da microbiota intestinal, e aí coletar amostras do intestino, amostras de fezes e fazer o sequenciamento, e o resultado se repetiu, aqueles micro-organismos que estavam na boca também estavam no intestino, né, nas fezes, e também era muito menor em crianças com autismo em relação a crianças sem. E no total, né, desses 2 estudos foram quase 50 crianças analisadas com autismo e 50 sem. Eles criaram um perfil microbiológico, né, do microbioma dessas crianças, que pode ser utilizado hoje em dia para fazer o diagnóstico, que é um diagnóstico difícil, né? Então, uma síndrome, ela é muito difícil. Então, hoje em dia já tem essa informação, você pode fazer o sequenciamento daquela criança, e isso é uma informação a mais, né, além do comportamento dela, do que ela tem. Sim. E aí já estão partindo para essa outra etapa, que é o do transplante de fezes, para poder identificar como um micro-organismo diferente, como um microbioma de uma pessoa saudável, como você falou, vai surtir efeito naquelas crianças, e esse caso com autismo. Eu já vi estudo, né, com obesidade, pessoas que são, né, obesas mórbidas, recebendo transplante de fezes para ver se isso vai diminuir um pouco, né, o armazenamento de alimento, né, de gordura. Então isso tem mudado também. Sim, porque está diretamente relacionado com a disponibilidade de nutrientes, né? Que é ali onde o nosso corpo absorve os nutrientes, e se você tiver uma microbiota que ela é mais eficiente na disponibilização desses compostos pro hospedeiro, então você vai ter uma predisposição, né? Vai ser mais fácil para essa pessoa ganhar peso, já que ela está recebendo o aporte de nutrientes de uma maneira... com certeza. Às vezes mais micro-organismos iam sintetizar vitaminas ou outros compostos, e estão todos sintetizando as gorduras que vão ser armazenadas. Né? Sim. E quando você estava falando do autismo, eu estava lembrando de um estudo que eles usaram camundongos que nascem... eles criam os camundongos em um ambiente completamente estéril. Então, ele vai ter uma microbiota muito pobre, então o intestino dele quase não tem micro-organismos, e eles estavam observando o comportamento desses camundongos que não tem a microbiota intestinal. Então, primeiro eles viram que existem umas mudanças anatômicas,
o intestino ele fica com um número muito menor de dobras, que essas dobras são importantes para servirem de ambiente para os micro-organismos crescerem. Então, o nosso intestino ele já cria esse sistema de dobras que vão armazenar os micro-organismos. Então, se o camundongo cresce num ambiente praticamente estéril, o intestino já não forma tantas dobras, porque tem essa relação direta. E eles viram que o comportamento dos camundongos era diferente também. Ele era mais ansioso, ele tinha produção de hormônios de ansiedade, cortisol e outros hormônios, e ele evitava a interação com outros camundongos. Ele se isolava, e aí o passo seguinte do estudo foi fazer um transplante de microbiota fecal de um camundongo que não era estéril para esses camundongos. E aí eles viram que houve uma mudança de comportamento após a transferência de microbiota. Então, foi um passo para chegar nesse ponto de saber ver essa relação de causa e efeito. Que nem você falou, que no caso das crianças com autismo, eles estão usando para diagnóstico, mas depois o próximo passo seria saber se você incluir ali as espécies que uma criança saudável tem, se você consegue reverter ou amenizar o quadro de autismo, né? Sim. Eu acho que, né, eu li alguns artigos falando disso também, que mudou um pouco, né, eu não sabia, mas, né, falando que criança com autismo tem muita dor intestinal, assim, de organismo mesmo ficar, né, comprimindo. Então, com essa alteração da microbiota, diminuiu muito essas dores. Comportamentalmente também, né, é legal você falar desse artigo de camundongo, eu não conhecia, mas tem a ver com as vitaminas que são produzidas, né? Precursores para ser produzidos hormônios, às vezes hormônios relacionados ao bem-estar. Então tudo isso vai estar relacionado com o intestino, com o estômago, com os micro-organismos ali. Inclusive, muitas espécies de micro-organismos, elas produzem neurotransmissores. Então, produzem adrenalina, noradrenalina, os hormônios, os neurotransmissores que dão a sensação de prazer. Saciedade. Então, existe o nervo vago, que ele vai direto, que é uma conexão direta entre o nosso intestino e o sistema nervoso central. Então, lembrando aquela ideia de que o organismo que se comunica melhor com o hospedeiro dele vai ter uma chance de se manter ali por mais tempo, esses micro-organismos que conseguem produzir neurotransmissores, eles estão falando diretamente com o hospedeiro, né? Eles estão enviando informações químicas que vão dar a sensação de prazer, por exemplo, quando o hospedeiro deles ingere um alimento que favorece a eles. E aí isso leva a essa ideia bem filosófica, assim, de que quando você sente aquela vontade que vem do nada de comer chocolate ou alguma coisa assim, pode ser que você tenha um micro-organismo ali que vai se beneficiar desse açúcar que você está recebendo. Então, você está tendo uma comunicação direta que às vezes a vontade não é nem sua, é que aquele micro-organismo precisa daquilo para se manter ali, e ele já aprendeu qual que é a via de síntese, de estimulação que ele gera em você, que vai fazer ele receber aquele nutriente. Com certeza. A gente tem um comportamento, não sei se você já ouviu falar, geofagia, né? A gente escuta, né, pessoas comentando, né, tinha uma pessoa grávida, uma mulher grávida, estava com vontade de comer terra, vontade de comer tijolo, né? Assim, nossa, que absurdo, mas na verdade é porque aquele organismo está deficitário de alguns minerais, e aí o corpo responde aquilo querendo comer terra, né? Sim. Mas quem está precisando? É o organismo, é a microbiota que está precisando de alguma vitamina, algum mineral que está no solo para ela continuar ali naquele ambiente. Isso são respostas que a gente não tem. Mas eu acho que o futuro de muitas doenças relacionadas a comportamento, né, relacionadas à falta de enzimas, coisas nutricionais, vão vir dessa manipulação, desse maior entendimento da microbiota. Sim, porque é um microbioma novo, né, que está sendo explorado agora, né? E por conta os métodos que a gente tinha antigamente para estudar microbioma, eles eram muito precários, e agora a gente tem acesso a
tanto métodos de laboratório, né, de bancada, quanto métodos de computação para processar esses dados. Sim, eu acho que a bioinformática vai entrar aí, que é a análise de dados biológicos a partir da informática, para facilitar e acelerar essas análises. Isso. Eu já trabalhei com dados assim, ambientais de milhões de espécies que se fossem feitas do ponto de vista clássico, de taxonomia, de repente tentar isolar aquele micro-organismo no laboratório, para você ver ele, demorariam décadas, aí você consegue fazer em uma semana praticamente. São coisas bem mais avançadas, né? Sim. Tem esse avanço da tecnologia dos dois lados, né? Que vai... E se você pensar, fazer sequenciamento de DNA, né? Há quantos anos o DNA foi elucidado? Não tem muitos anos, né? E as tecnologias de sequenciamento estão evoluindo cada vez mais rápido. Hoje em dia, a gente já tem sequenciador USB, né? Sim, e o custo disso tá ficando cada vez mais acessível também, né? Eu participei de um curso de bioinformática, né? E aí foi discutido lá que, não sei se você sabe, a Google, ela tem uma ferramenta, ainda não está disponível, que você vai entrar no Google, vai estar lá, Gmail, calendário, DNA. Que você vai clicar, vai ter seu DNA sequenciado, predição a algumas doenças, né? Características genéticas, sua árvore genealógica, vai estar tudo ali inserido na plataforma do Google. Caramba, como isso vai acontecer? Então tem uma parceria com a Illumina, que é uma empresa de sequenciamento, né, de equipamento para sequenciamento genético, que está tentando baratear, e hoje em dia, acho que nos Estados Unidos, com $100 você já sequencia todo o seu genoma. O primeiro genoma humano precisou de uma mobilização quase que mundial, e agora com $100, né, 500, 600 reais, você vai ter todo o seu perfil genético e um boom de informação que pode até te assustar, né? Tem que vai gerando outros problemas até de privacidade, né? Que sim, você vai querer que saber aquilo, Então essa é uma outra discussão que a gente não chegou no momento de ter, mas logo a gente vai ter dessas informações, todo mundo vai ter acesso. Se você sequenciar, tiver uma informação, né, predizendo que você vai ter um câncer daqui X tempo, aquela informação vai estar disponível para você, né? Então as pessoas têm que ter liberdade, mas também têm que entender que aquela informação não quer dizer que aquilo vai se concretizar. Sim. E será que, por exemplo, quando você vai fazer um plano de saúde, a seguradora vai poder te pedir esse tipo, já que já está ficando tão barato, eles vão poder te falar, ok, beleza, a gente vai fazer seu plano, mas para estimar o preço, você precisa fazer o sequenciamento do genoma para a gente ver quanto vai custar o seu... Sim, né, para poder saber, né, o custo, né, daquela... Qual é a chance de você desenvolver alguma... do risco, né? Com certeza. E aí, Daniel, eu vou um pouco mais longe, mas na verdade do passado, que é um filme que chama Gattaca. Você já assistiu? Cara, não vi esse filme. Todo mundo fala que... É um filme bem antigo, assim, eu não sei de que época que é, mas que, assim, as pessoas são contratadas para trabalhar ou elas são segregadas dentro da sociedade em função do perfil genético. Se aquela pessoa ela vai ter um câncer, ela vai morrer daquele câncer, ela não vai ser contratada para ser um diretor de uma grande empresa, porque o risco daquela pessoa morrer e a empresa fechar é absurdo. Então, isso no futuro, eu acho que pode ser até uma realidade, uma triste realidade. Pois é, e talvez não tão distante, né? Não, exatamente, não. Achei que é um filme de 1997, né? Nossa. Mas é um filme que vale a pena assistir. Aí nesse filme aí, um dos protagonistas, ele quer ir ser astronauta, só que por causa do perfil genético dele, ele tem um problema no coração, ele vai ter um problema no coração e ele não pode ir. E aí é a briga dele de tentar ser um astronauta. Eu acho que é uma boa recomendação para todo mundo que está ouvindo aí também assistir o filme. Excelente. E outro filme também, Daniel, que fala um pouco disso, na verdade, assim, de intestino, de comportamento, aquele O Óleo de Lorenzo. Você já assistiu? Cara, também não. Eu acho que já tem um tempo também, né? Eu não tenho certeza se eu vi O Óleo de Lorenzo. Não, O Óleo de Lorenzo é de 1992, é um filme bem antigo, assim. É um filme forte, é um filme assim, triste, né? A luta dos pais para poder curar uma criança. Mas vale a pena assistir. Então fica a dica aí para você, para todo mundo que está escutando, O Óleo de Lorenzo e Gattaca. São dois filmes que vão trazer um pouco de genética, né, do comportamento, né, da sociedade em função dessa informação genética e de como o nosso organismo
relaciona com o alimento que a gente está ingerindo e aí com o microbioma, com todas essas informações novas que a gente tem. Excelente. Bom, André, tem mais alguma coisa para acrescentar, né, dessa parte de microbioma, assim? Então, acho que a gente fez uma viagem bem legal aqui, né? A gente foi desde o básico, do conceito, até os limites aí de microbioma intestinal e transplante de fezes, saúde, né? Sim. Achei que foi muito boa, assim. A gente trouxe muitos assuntos, acho que vai ter algumas ideias aí para os próximos episódios. Eu queria agradecer, então, a sua disponibilidade, né? A gente combinou o horário, mas por causa de fuso horário, tem que fazer as contas, mas a gente conseguiu, né, conversar e gravar isso. A gente trabalhou junto já, então, para mim é muito gratificante trazer você para a popularização da microbiologia, sair um pouco daquele meio acadêmico que a gente conversa só com quem gosta das mesmas coisas, e trazer para a população de forma geral um pouco mais de informação e eu acho que fica mais, né, lúdico um pouco da aplicação dessas informações que a gente gera lá dentro da bancada, dentro da vida acadêmica. Excelente, eu queria agradecer, dizer que eu fiquei honrado com o convite e muito feliz de saber que você está tocando essa iniciativa aí, eu acho que é importante e está de parabéns pela ideia e por fazer acontecer, assim, por fazer sair. Eu acho que é muito legal. Pode contar comigo pro que você precisar. E é sempre bom manter contato com colegas do passado, assim, que a gente estava tão próximo aí. Sim. Bem no começo das horas que a gente passou na estatística, estudando pra caramba. E é legal estar reencontrando e fazendo coisas novas. Isso fica muito legal. Então, parabéns aí pela iniciativa e obrigado. Com certeza, eu que agradeço. Então, a gente com certeza vai se encontrar em novos temas e a gente volta a conversar, então. Excelente. Abraço. Abraço, Daniel. Até mais. Até mais. Bom, e se você quiser saber um pouco mais sobre o assunto, quiser aprofundar, na descrição desse episódio tem o link e tem o nome dos artigos que a gente usou para poder trazer essas informações para vocês. Então, um abraço e até o próximo episódio.